Olá pessoal, bem-vindos a mais um tópico sobre química inorgânica. Nesse tópico nós vamos estudar as reações em complexos. Nessa aula número 1, nós vamos avaliar os efeitos cinéticos e termodinâmicos nas reações envolvendo complexos metálicos. Inicialmente, vamos avaliar a questão entre um complexo ser inerte ou um complexo ser lábil. Para isso, eu trouxe aqui um sistema que está em equilíbrio, ou seja, tem um ΔG igual a zero, e trouxe exemplos de reações, ou melhor dizendo, de complexos que têm uma constante de formação muito alta, ou seja, são complexos estáveis. Então, se a gente coloca um complexo como esse, um metal ligado com ligantes cianetos, em uma solução aquosa, por exemplo, o complexo vai ficar lá durante muito tempo, não vai ter formação de outros complexos. E aí o que vai ser avaliado nessa reação é se o tempo que demora para o ligante cianeto ser trocado por outro ligante cianeto agora marcado com carbono 14. E o que acontece é que essa reação está em equilíbrio porque eu estou simplesmente trocando ligantes cianetos. O sistema está em equilíbrio na troca desses ligantes, já que são ligantes iguais, e a única força motriz desse sistema é o dinamismo mesmo da ligação, que pode se romper e ser formada com o tempo. Tá? Então, nós temos aqui três exemplos, um complexo de níquel, um de manganês e um de cobalto. E aí o parâmetro que nós vamos avaliar é o tempo de meia-vida que demora para esta reação atingir o equilíbrio, né? O tempo de meia-vida é o tempo que 50% dos reagentes demoram para atingir os produtos, né? Ou seja, 50% vai atingir a concentração do equilíbrio. Para o complexo de níquel, esse tempo de meia-vida é de 30 segundos. Então, em 30 segundos, 50% dos complexos de níquel atingem a sua concentração que vai estar no equilíbrio. Para o complexo de manganês, para trocar os seis ligantes cianeto, o tempo de meia-vida para atingir a concentração no equilíbrio é de 1 hora. E o de cobalto é de 24 dias. Então perceba que a escala de tempo é bem variada e todos eles têm o mesmo ligante. O que está acontecendo aqui é que nós temos três sistemas e todos eles são estáveis, só que um deles é lábil e outro a gente pode dizer que é inerte, né? As ligações são lábeis ou inertes e não tem correlação direta com a constante formação e a estabilidade do complexo que nós estamos avaliando, tá bom? Então nós temos que deixar bem claro isso. A constante formação do complexo não tem necessariamente a ver com se o complexo vai ser inerte ou não. Nós temos que lembrar também que a velocidade de uma reação só depende dos reagentes. Então, não é porque uma reação está formando produtos termodinamicamente mais estáveis que nós vamos aumentar a velocidade de uma reação ou obter um sistema mais lábil ou menos lábil. Tá? Então, aqui nós temos o hexa-aqua níquel 2, que está trocando um ligante aqua por um ligante amino, ou seja, trocando uma molécula de água coordenada por uma molécula de amônia, e está formando o complexo amino-penta-aqua níquel 2, que é mais estável, e a constante de formação aqui ela é da ordem de 3 vezes 10 elevado a 3 segundos a menos 1. Tá? É uma reação rápida, o que mostra que o complexo de partida ele é lábil, não tem relação nenhuma com o complexo formado. Em contrapartida, temos complexos que são inertes, que estão formando também complexos nas suas reações mais estáveis, mas é porque a reação ela é mais lenta, porque o complexo de partida ele é inerte, tá? Então aqui nós temos o diclorido bisetileno de amino cobalto 3 e aqui o hexa-aqua cromo 3. No primeiro exemplo, estamos trocando o ligante clorido por um ligante aqua, né? E a constante de formação é de ordem
de 1 vezes 10 elevado a menos 3, ou seja, 1 milhão de vezes mais lenta do que essa reação do complexo de níquel. E aqui a troca das moléculas de água coordenadas por EDTA. A constante de formação da primeira troca, da primeira água que sai com o primeiro átomo ligante do EDTA é da ordem também de 1 vezes 10 elevado a menos 3, segundo a menos 1, tá bom? Então, não tem nada a ver o complexo ser inerte e a constante de velocidade da reação com o fato de você estar formando complexos mais estáveis ou menos estáveis também. Isso acontece porque fatores termodinâmicos e fatores cinéticos são dois mundos diferentes. Os fatores termodinâmicos, eles são funções de estado, como a energia livre de Gibbs, que rege se a reação vai ser espontânea ou não, né? O ΔG do seu sistema é o ΔH menos T vezes ΔS. Só vai depender das energias dos seus reagentes e dos seus produtos e a diferença entre eles. Independentemente de qual caminho que a sua reação vai tomar, a energia dos reagentes e a energia dos produtos é sempre a mesma. E a diferença entre elas também. E aí nos complexos metálicos nós podemos destacar aqui o ΔH vai estar relacionado com a energia de estabilização do campo cristalino, ΔH de hidratação se for numa reação no meio aquoso, ou de solvatação se for um outro solvente, energia de rede se for no estado sólido. Vai depender também de conformação e efeitos estéricos, se for ligantes volumosos, e assim por diante. O ΔS, que são os efeitos entrópicos, nós podemos relacionar diretamente com efeitos quelatos e efeitos macrociclos, né? Já no mundo da cinética, nós temos a energia de ativação e a constante de velocidade, que são os parâmetros que nós mais trabalhamos, né? E elas se relacionam através da equação de Arrhenius, né? A constante de velocidade de uma reação é um fator pré-exponencial associado com as colisões efetivas do seu sistema. Uma exponencial é elevado à energia de ativação e também depende da temperatura da reação. E aí essa constante de velocidade, essa energia de ativação, já não é função de estado, vai depender do seu sistema. Se ele passa por um caminho, vai ter uma energia de ativação, porque o complexo ativado para cada caminho é um complexo ativado diferente, se tem um catalisador ou não, e assim por diante. Tá? Então depende do caminho da reação e a energia de ativação é dependente disso. E a energia de ativação ela pode ser escrita como essa expressão, que é uma energia associada com esse complexo ativado, a formação dele, né? Que vai depender se é um processo redox, a energia associada a essa oxidação ou redução, a alteração do tamanho das ligações metal-ligante. No processo redox isso acontece, né? Por causa da carga do metal, das repulsões que acontecem ou maiores atrações. Se o ligante for volumoso ou se o átomo for volumoso que está se aproximando ali, a interação tem que ser um pouco mais distante com o metal e assim por diante. Interações com solvente e etc. E aí as demais constantes são R, a constante universal dos gases, K é a constante de Boltzmann, H é a constante de Planck e F' é a constante de frequência de colisões em solução que está da ordem de 10 elevado a 11 colisões por segundo ali. Outro exemplo que mostra que fatores termodinâmicos não têm correlação com fatores cinéticos é a hidrólise de complexos. Hidrólise significa reações com água, quebra das ligações que envolve a formação de ligação posterior com a água. No caso aqui, os complexos eles vão ter as ligações com a amônia rompidas e vai formar as ligações do metal com a água. Efetivamente, o que acontece é que a molécula de amônia ela vai reagir com os íons H3O+, do equilíbrio de autonização da água, e vai formar íon amônio, e a água resultante desse processo, né, vai se ligar ao átomo de níquel. Então, você pode simplesmente pegar aminocomplexos e colocar em água pura, né, e essa reação vai se proceder dessa forma. A constante de formação do aminocomplexo de níquel é da ordem de 10 elevado a 6, ou seja, um complexo que ele é estável. Mas se você coloca ele em uma solução aquosa,
rapidamente você vê a mudança da coloração. Esse complexo aqui tem uma coloração azul escura, e com o tempo você vai vendo essa coloração se esvaindo até ficar verde clarinha ou então um verde azulado. Isso mostra que está sofrendo a hidrólise. E aí não precisa calcular o ΔG, porque já é possível perceber um indício visual de que sua reação, que seu complexo está passando pela hidrólise, né? Então, não é porque a constante de formação do seu complexo é alta que ele não reage, tá? Se você tem o sistema ali mostrando que está acontecendo a reação, é porque o ΔG já é negativo. Já uma outra reação muito parecida, agora é o aminocomplexo de cobalto. Ele também tem a constante de formação, ela é maior do que a de níquel, né, na ordem de 10 elevado a 25, mas o ΔG calculado para essa reação é negativo, tá? Foi calculado, esse valor é negativo, espera-se que essa reação de hidrólise também seja espontânea. Entretanto, essa reação ela é extremamente lenta, velocidade muito baixa. Inclusive, essas reações elas podem ser, esses complexos podem ser usados em soluções aquosas e processos de recristalização e ficar vários e vários dias ali esperando o solvente evaporar para ser purificado, né? Então você pode deixar durante vários dias que o complexo não sofre hidrólise. Então a gente fala que esse complexo ele é inerte, mesmo com ΔG negativo, esperando que a reação aconteça. Entretanto, apesar de a gente não poder falar que fatores termodinâmicos não vai nos auxiliar em descrever se a reação vai proceder ou não, a gente pode fazer uma racionalização e na hora de fazer comparações entre diferentes íons e diferentes complexos, os fatores termodinâmicos vão ajudar a gente a avaliar a velocidade da reação desses complexos que estão sendo comparados, tá? Isso porque a energia de ativação está diretamente associada com a estabilidade do complexo de partida. Um complexo mais estável, ele tem uma maior inércia de sair desse estado mais estável e passar por um estágio no complexo ativado, tá bom? Porque provavelmente ele tem uma constante de estabilidade muito grande e aí vai ser difícil romper as ligações metal-ligante, tá bom? Com isso, então, a gente consegue racionalizar a comparação de vários íons metálicos, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Nessa imagem, nós temos uma tabela grande que está mostrando diferentes íons metálicos e, de modo gráfico, está sendo mostrado a constante de velocidade da troca do ligante água em aquacomplexos. Não é necessariamente o mesmo ligante que está sendo trocado pelo ligante água, tá? Então é geralmente feita uma média de vários ligantes que estão sendo trocados pelo ligante água. Tanto é que alguns desses complexos têm alguns desses íons metálicos têm 2 ou 3 tracinhos associados a eles, ok? Então é possível perceber que a escala de constante de velocidade vai de 10 elevado a menos 6 até 10 elevado a 10. Sendo que nesse lado aqui da tabela, a gente considera os complexos formados com esses íons metálicos lábeis, né? E os complexos, os aquacomplexos desses íons metálicos, sendo considerados os complexos inertes. E geralmente vai refletir isso nos complexos derivados de outros ligantes com esses íons metálicos também. Vale ressaltar que tem um íon metálico que não está aqui na tabela, que é o cobalto 3, que ele é notoriamente lento de se reagir, né? Ele é notoriamente inerte. Só que como ele não forma um aquacomplexo estável, ele não está aqui na tabela, porque essa tabela só traz os aquacomplexos, tá? E a partir de agora, então, a gente vai buscar verificar quais são os fatores que interferem para a velocidade de troca do ligante aqua, e a gente pode depois expandir isso para outros ligantes também.
Bem, o primeiro parâmetro que nós podemos avaliar é a carga do centro metálico. Quanto maior for a carga do centro metálico, mais difícil é quebrar a ligação metal-ligante, porque existe uma atração eletrostática entre o metal e a molécula de água, né? Por exemplo, aqui ó, nós temos os ligantes, os metais alcalinos, que tem carga mais um, e aqui nós temos os alcalinos terrosos, que tem carga mais 2. Então, já é possível perceber que aqui os alcalinos, todos eles têm velocidade, todos eles aqui entre 10 a 8 e 10 a 10. Já os alcalinos terrosos, os mais leves, já começam a ter velocidades muito baixas comparados com os alcalinos, né? Berilo já tem velocidade aqui da ordem de 10 elevado a só 10 elevado a 2, o magnésio 10 elevado a 6, e aqui cálcio, estrôncio e bário reagem de maneira bem mais lenta do que aos átomos do mesmo período deles, né? Que seria o potássio, o rubídio e o césio. Temos aqui também lantanídeos de carga 3+, que eles também reagem de forma um pouco mais lenta do que os de carga 2+, a maioria deles. E podemos avaliar isso também para os metais de transição. Por exemplo, cromo, ferro e rutênio com carga 2+, eles já reagem com velocidade superior aos de carga superior a eles. Cromo 3, ferro 3 e rutênio 3. Então, cromo 2 está aqui, ferro 2 está aqui e rutênio 2 está aqui. Ferro 3 já está aqui, né? Então, ferro 2 e ferro 3. Perceba que ferro 2 reage com velocidade maior. Cromo 2 e cromo 3, dois extremos da tabela. Rutênio 2 e rutênio 3, tá? Então, percebam que a velocidade média diminui à medida que aumenta a carga. Isso é devido à maior interação eletrostática da ligação metal com a água e vai ser grande principalmente quando nós tivermos aqui um íon com carga ou um dipolo muito grande interagindo com o seu metal. Depois nós podemos destacar o efeito da covalência da ligação química. Quanto mais covalente for a ligação química, também mais difícil é romper a ligação química. Então, mais difícil é você tirar o seu complexo do estado inicial, né? E formar o complexo ativado também. Então, você gasta mais energia para chegar no complexo ativado. Então, percebam aqui que os alcalinos terrosos e lantanídeos, que notoriamente formam os complexos com caráter eletrostático, né, e caráter mais iônico, principalmente os lantanídeos, né, vale relembrar que os orbitais F eles são muito internos, e aí acaba que devido ao o raio pequeno do orbital F comparado com os orbitais de fronteira, que tem energia muito próxima, vou deixar linkado aqui essa aula que eu falo sobre isso. Então, acaba que a interação fica de caráter iônico, tá bom? Então, essas interações aí, elas são mais fracas, por isso que eles figuram sempre aqui na parte mais à direita da tabela, que são velocidades de troca do ligante aqua mais rápida. Já os metais de transição e os representativos, de modo geral, eles têm covalência maior com os ligantes, porque eles têm geralmente os orbitais de fronteira, os orbitais de semi-preenchidos, né? E acabam utilizando eles para fazer ligação com os ligantes e acaba formando uma ligação mais covalente. Apesar de termos aqui alguns desses metais com velocidade de troca do ligante aqua muito grande, muitos deles estão aqui na parte que a reação é lenta também, que mostra que a covalência tem um papel importantíssimo na hora de falar se a velocidade vai ser rápida ou baixa na troca do ligante. Outro fator que interfere muito é o raio iônico, né? Quanto menor for o raio, mais atraído vai ser o ligante pelo núcleo, porque você tem menos elétrons ali para blindar essa atração. E se o raio iônico for grande, quer dizer que você tem muitos elétrons do seu íon metálico ali
entre o núcleo e o seu ligante, que estão blindando a interação e acaba que a interação fica mais fraca. Então, aqui nos metais alcalinos, a gente percebe que a constante de velocidade é maior para o césio do que para o lítio, porque o lítio ele é menorzinho, então a interação, a carga positiva do núcleo é mais sentida pela água que está próxima do núcleo. Já o césio, o núcleo está muito mais distante da molécula de água que está ligada a ele lá no orbital 5s, 5p, por exemplo. Tá? No caso aqui dos metais alcalinos terrosos, acontece a mesma coisa, só que a diferença, a discrepância é bem maior, né? Cálcio, estrôncio e bário mais ou menos na mesma constante de velocidade. O magnésio, que tem um raio iônico menor, já diminui bastante a velocidade, e o berilo aqui no outro extremo. Já na família do boro, né, temos alumínio, galho e índio, sendo índio que troca a velocidade, que tem a velocidade de troca maior, depois o galho e alumínio, porque o alumínio tem um raio menor. E o efeito do raio ele é mais sentido para aqueles que têm interação com caráter mais eletrostático, tá? Então, se você não tem efeitos de estabilização do campo cristalino, porque os orbitais D estão semi-preenchidos ou nem tem orbital D ainda na camada de valência, então você pode utilizar o raio como um parâmetro para poder diferenciar também. O quarto parâmetro que a gente vai avaliar agora vai funcionar só para os metais de transição, que é a energia de estabilização do campo cristalino. Vamos analisar quais são os mecanismos principais que acontece a troca de ligantes. A primeira forma para os complexos octaédricos é o mecanismo unimolecular ou dissociativo. O mecanismo unimolecular é aquele que a primeira etapa acontece envolvendo apenas o complexo. Ele se rompe, perdendo a ligação metal com o ligante que está sendo eliminado. E aí forma-se um complexo com de coordenação 5, de geometria pirâmide base quadrada. E nessa etapa, o ligante substituinte reage com esse complexo de coordenação igual a 5 e volta a formar o complexo octaédrico. Isso é muito similar com a reação SN1, né, da química do carbono. E que a primeira etapa é a perda do grupo a ser eliminado. E aí você forma o carbocátion. E aí depois vem o substituinte e forma então os produtos. Nessa situação você tem o complexo octaédrico, que tem essa distribuição, né, os orbitais de simetria T2G e EG. E na geometria pirâmide base quadrada, você tem a mudança muito grande dos orbitais. Então você vai ter uma reorganização muito grande dos orbitais e, consequentemente, vai ter uma variação importante aí na energia do seu sistema ao passar do complexo octaédrico para esse de pirâmide base quadrada. A segunda forma de substituição dos complexos octaédricos é o mecanismo bimolecular, também chamado de associativo, ou de SN2. Ele é chamado de bimolecular porque a primeira etapa envolve duas espécies. Você tem o complexo e o ligante que quer entrar na esfera de coordenação. Eles reagem, formam um complexo de coordenação agora igual a 7, geralmente de geometria bipirâmide pentagonal. E nessa etapa, o ligante que vai ser eliminado é perdido, se rompe, e aí você volta a ter um núcleo de coordenação igual a 6. E é muito similar com a química de carbono da reação do tipo SN2, em que o carbono é atacado pelo substituinte, forma um intermediário pentacoordenado, e a ligação com o grupo a ser eliminado é desfeita e forma-se o produto desejado. De novo, acontece uma reorganização bem grande dos orbitais desse complexo ao passar para a geometria de pirâmide pentagonal,
que vai variar bastante a energia de estabilização do campo cristalino do complexo. Então aqui nós temos a variação da energia de estabilização do campo cristalino para os diferentes íons de D0 até D10, de campo fraco ou campo forte, seja no mecanismo dissociativo ou no mecanismo associativo. E aí nós temos que analisar caso a caso. Existem situações em que a todos os instantes, como o de configuração D1, os reagentes vão ter sempre menor energia do que os intermediários, mas vão ter situações como aqui no de configuração D3, que os intermediários sempre vão ter energia menor do que os reagentes. Mas tomem cuidado que a gente não para por aqui. Vocês estão analisando a troca de um ligante para você sair de um número de coordenação igual a 6 e terminar em número de coordenação igual a 6. Existem forças motrizes ali que fazem com que o número de coordenação seja mantido ao final do processo. Vocês não vão parar com o número de coordenação igual a 5, ok? Além disso, a energia do estágio intermediário, elas vão indicar se o mecanismo vai ser pelo dissociativo ou pelo associativo. Não é um indício forte simplesmente falar que o complexo está passando aqui por um intermediário de energia menor. Lembrem-se sempre que vocês têm que passar pelo complexo ativado. É o complexo ativado que vai determinar se o sistema vai passar por aquele caminho ou não. Não é o intermediário, porque o intermediário é uma situação já de certa estabilidade, tá bom? Depois vocês podem analisar essa tabela com calma, mas basicamente ela é um pouco randômica, um pouco aleatório como que funciona com cada sistema, tá bom? Alguns vão funcionar estabilizando e outros vão atuar aumentando a energia. Isso não vai interferir muito na nossa análise, como eu vou mostrar aqui nesse próximo slide. Então nós temos aqui a primeira situação em que reagentes têm energia menor do que os intermediários e uma segunda situação que nós temos reagentes com energia maior que os intermediários. Nas duas situações nós temos que o ΔG da reação vai ser a mesma coisa, porque a energia associada com o ΔG da reação dos reagentes e dos produtos apenas, não vai depender dos intermediários, nem da energia de ativação, ou seja, do caminho que a reação passou, ok? E a primeira etapa é sempre a etapa limitante da reação. Independentemente se você vai obter uma energia maior ou menor nos intermediários. E a segunda etapa sempre vai ter energia de ativação pequenininha, porque você está querendo chegar no seu produto final. Então, se você está com número de coordenação igual a 5, você tem um sítio vacante ali e um ligante querendo entrar nesse sítio. Então, você tem como posso dizer, a fome com a vontade de comer. Você tem um sítio vazio e um ligante querendo entrar nesse sítio. Então, simplesmente basta que as duas moléculas se encontrem. Não tem uma energia a ser vencida ali, né? Então, por isso que a energia de ativação dessa segunda etapa é pequena. Se você passou por um mecanismo associativo, você está com um certo impedimento estérico ali nesse plano com 5 ligantes. Então, você quer diminuir essa repulsão. Então, simplesmente o seu complexo quer eliminar um desses ligantes. Então, por isso que a energia de ativação desse processo também é pequenininha, tá? Então, tem forças motrizes ali que indicam que a energia de ativação da segunda etapa vai ser pequena, ok? Então, independentemente se você está com intermediários de maior ou menor energia, rapidamente ele acaba passando para os produtos finais. Então, o perfil é esse. Então, o intermediário ele vai ajudar apenas a fazer um leve indício de qual o mecanismo que está sendo. Outra reação que a gente estuda muito são as reações que os complexos quadrático-planos passam para substituir os seus ligantes. A forma principal é a reação acontecendo pelo mecanismo bimolecular ou associativo, em que o nosso substituinte ataca o metal
por cima ou por baixo do plano dele, e aí empurra um desses ligantes, o ligante de saída, né, para fora do plano e forma o complexo em pirâmide base quadrada, número de coordenação igual a 5. Depois, esse ligante que saiu do plano, né, ele acaba sendo eliminado e você tem a retomada da geometria quadrática plana. Você tem uma variação muito grande da energia dos orbitais nesses casos, e a variação da energia e estabilização do campo cristalino para de configuração D8, que ganha uma estabilidade muito grande, por isso que a maioria dos estudos são feitos com esses complexos, por exemplo, níquel, paládio e platina, nessa situação varia de mais 11,5 dQ. Parece que 11,5 dQ não é muita coisa, mas lembra que 1 dQ para o níquel é uma certa quantidade de energia. Mas quando você passa para paládio, essa quantidade de energia é grande e para a platina é maior ainda. Isso você multiplica por esse fator de 11,5. Então, você está passando por intermediários de energia cada vez maiores, né? Então, sair dessa configuração de unificação igual a 4 e passar para o intermediário é um salto energético muito, muito grande. Ainda tem que vencer também a energia de ativação, que é maior do que essa variação de energia entre o seu reagente e o seu intermediário, né? Então, aqui a gente já consegue perceber que vai ficando cada vez mais difícil e mais lenta a reação à medida que a gente vai descendo aqui no período da tabela periódica. Então aqui nós temos o perfil de como acontece essa reação, aqui nós temos o reagente, e aí você tem que passar por um primeiro complexo ativado para formar o intermediário de número de coordenação igual a 5, né? E aí sair dessa geometria quadrática plana demanda muita energia, porque é um complexo muito estável, né? Vocês viram lá. Se sair daqui para cá uma variação de energia muito grande, quem dirá então atingir esse complexo ativado aqui, né? Então, por isso que essa primeira etapa ela vai ser muito lenta. Depois eliminar esse complexo, esse ligante aqui, retomar a geometria quadrática plana é muito fácil, né? Você tem toda a força motriz para isso acontecer. Todo o seu sistema está direcionando para a reação acontecer neste sentido, para liberar bastante energia e voltar para a geometria que é mais favorável. Então, por isso que essa energia de ativação número 2 aqui ela é muito pequenininha e essa reação acontece muito rapidamente. Então, quanto maior for a energia de estabilização do campo cristalino, mais difícil vai ser romper a ligação metal com o ligante, né? Mais estável vai ser esse seu complexo, mais inércia ele vai ter de sair dessa situação mais estável e passar para o complexo ativado e dar sequência na reação, né? E vamos relembrar quais são os fatores que alteram o valor de 10dQ e, consequentemente, a energia de estabilização do campo cristalino de um complexo. São elas o aumento da carga positiva do metal, que nós já vimos, né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente relembrar. Ferro 2 e ferro 3. Ferro 2 reage mais rapidamente que o ferro 3. Rutênio 2 e rutênio 3, pelo mesmo motivo, né? Também nós temos outro fator que é o período do íon metálico. Quanto mais baixo na tabela periódica, mantendo a carga, maior vai ser o valor de 10dQ e mais estável vai ser estável vai ser o seu complexo formado, maior vai ser a energia de estabilização do campo cristalino. Por exemplo, ferro e rutênio. Ferro 2 e rutênio 2, percebam que o rutênio é muito mais lento o processo de troca do ligante aqua do que o ferro. Também acontece para ferro 3 e rutênio 3. É a mesma analogia, só mudamos o período, mantemos a carga. Níquel, paládio e platina. Então temos níquel aqui, paládio reage mais lentamente que o níquel e a platina muito mais lentamente que o paládio. Temos também o efeito da geometria. Complexos tetraédricos têm o valor de 10dQ menor que o octaédrico, porque tem uma sobreposição menos efetiva dos orbitais do ligante com o do metal.
não está aqui contemplado, porque aqui são aquacomplexos, diferentes geometrias, não está aqui especificado qual que é a geometria, né? Mas se for especificado, geometrias tetraédricas têm um valor de 10dQ menor do que de complexos octaédricos, isso vai refletir na energia de estabilização do campo cristalino também. E a natureza dos ligantes, né? Aqui são todos ligantes aqua. Mas se você estiver analisando complexos com ligantes diferentes, aqueles ligantes de campo mais forte na série espectroquímica vão fazer os seus complexos reagirem de maneira mais lenta também. E aqui eu trouxe também alguns casos notórios, que são íons que reagem lentamente, para explicar o porquê dessa inércia deles. E foi também, por coincidência, os íons que foram utilizados por Johansen e por Verne nos seus estudos para desenvolver a teoria do início da química inorgânica, né? Da química de coordenação, já que no início dos seus estudos, né, que foi no começo do século XX, não tinham técnicas experimentais tão avançadas, então eles tinham que analisar íons que reagiam mais lentamente, eles não podiam contar com íons que reagissem de maneira rápida. Então eles acabaram pegando e estudando íons que reagiam lentamente para que as técnicas que tinham na época conseguissem acompanhar as reações. Então, o primeiro deles é o íon cromo 3+. É um íon que tem carga elevada, é um íon de configuração D3, que em campo octaédrico resulta em um complexo de campo forte. Então, nós temos aqui os dois sistemas, G e T2G. Na hora que a gente coloca os 3 elétrons dele, nós temos a energia de estabilização do campo cristalino, que vale menos 12dQ. Primeiramente, menos 12dQ já é uma quantidade de energia de estabilização do campo cristalino razoável, e 1dQ para um íon de campo forte é uma quantidade de energia bem elevada, né? Então, essa quantia, 12dQ de estabilização, né, é uma quantidade de energia muito grande. Entretanto, essa estabilização tão grande que o cromo tem, a ponto dele ficar aqui bem no extremo da tabela, né, sendo um dos íons mais inertes, advém desses fatores, né, de carga elevada, muito estável, e da estabilização extra que a gente ganha sempre que nós temos um subnível ou um nível eletrônico semi-preenchido. É o mesmo efeito que acontece na tabela periódica, que a gente tem alguns íons que fogem da distribuição prevista por Linus Pauling, né? Vocês podem buscar nos livros de Química Geral essa explicação. A mesma coisa vai acontecer para vanádio 2 e vanádio 3. Então temos aqui vanádio 2 e vanádio 3. Perceba que o vanádio 3 reage um pouco mais rapidamente do que o vanádio 2. Isso porque o vanádio 2 tem um de configuração D3, também tem aqui 3 elétrons no subnível T2G, e o vanádio 3 íon de configuração D2, não está semi-preenchido. Semi-preenchido significa ter um elétron em cada um dos orbitais daquele subnível, né? Essa diferença não é tão gritante assim, porque o vanádio 2 já é um íon de campo mais fraco, ele não tem a carga tão elevada, então acaba que você não tem essa conjuntura de tantos fatores que levam a uma estabilidade muito grande, como é o caso do cromo 3. Mas, como eu mostrei aqui para vocês, resulta numa inversão do que a gente estava esperando. Do vanádio 2 deveria, em teoria, ser mais reativo do que o vanádio 3. Cobalto 3 e platina 4 também foram alvos de estudo do Verne e do Johansen. Eles são íons de configuração terminado em D6. Eles têm cargas super elevadas, cobalto 3 e platina 4+. São todos de campo forte. São raríssimos exemplos desses complexos em campo fraco. Platina 4+, não tem exemplos, né? Mas cobalto 3 tem um exemplo, que é o hexafluorido cobaltato 3. E em campo octaédrico, nós vamos distribuir os 6 elétrons também em subníveis EG e T2G, e fica desta forma aqui. Similar ao cromo, nós temos agora um subnível totalmente preenchido.
E esse subnível totalmente preenchido, adicionado ao fato de ter uma carga elevada, um campo extremamente forte, gera uma estabilização do campo cristalino, uma estabilização extra do sistema extremamente alta. Então, são íons notoriamente muito inertes. E os íons de platina 2+, são íons de geometria quadrática plana, na sua imensa maioria dos casos, de configuração terminada em D8 e campo forte. Vocês viram aqui os íons, os elétrons sendo preenchidos, e a energia de estabilização do campo cristalino nessa situação é menos 21,34 dQ. Um valor muito grande, e a quantidade de energia que é liberada neste processo é muito grande, porque 1 dQ neste sistema, que tem um campo forte e a carga razoavelmente elevada, e está no terceiro período dos metais de transição, então é um valor muito grande. Então, quando a gente substitui esse dQ pelo valor real da energia, vai dar uma estabilização, uma energia liberada extremamente elevada. E então, com essa quantidade de energia extremamente alta, esse complexo ele é notoriamente inerte, né? Ou seja, tem uma velocidade de reação muito lenta. Então, depois que a gente viu esses fatores que ajudam a gente a racionalizar se os íons vão ser inertes ou lábeis, principalmente para fazer comparações, né? A gente chega numa situação que é possível fazer uma classificação desses íons, principalmente com relação à troca do ligante água, né? Mas que a gente pode estender, claro, para outras situações. Os íons de classe 1 são aqueles que têm constante de velocidade de troca do ligante aqua maior que 10 elevado a 8 segundos a menos 1, e compreendem os metais alcalinos, alcalinos terrosos, com exceção do magnésio e do berilo, que, coincidentemente, eles têm a carga ao quadrado sobre o raio iônico deles menor do que 4. Tá? Os íons de classe 2 são aqueles que têm a constante de velocidade entre 10 elevado a 5 e 10 elevado a 8. Geralmente estão nessa classe o magnésio, os lantanídeos com carga 3, 3+, e os metais de transição divalentes. Para aqueles que a interação ela é basicamente eletrostática, eles são aqueles íons que têm Z ao quadrado, ou seja, carga ao quadrado dividido pelo raio entre 4 e 12. E os íons de classe 3 são aqueles que têm velocidade, constante de velocidade entre 1 e 10 elevado a 4 segundos a menos 1, que compreendem os metais de transição trivalentes e cargas maiores, né? Berilo 2+, e alumínio 3+. Ou então qualquer íon cuja a carga ao quadrado sobre R seja maior do que 12, desde que nós estejamos analisando apenas interações eletrostáticas. E os íons de classe 4 são aqueles que são muito inertes, que têm constante de velocidade menor do que 10 elevado a menos 1. Por exemplo, platina 2, platina 4, cromo 3, rutênio 2, rutênio 3, cobalto 2 e outros íons inertes que porventura não listam nessa tabela. E as principais características de cada uma dessas classes são: os de classe 1 são íons que predominam a interação eletrostática. Tá? Os de classe 2 começam a ter uma covalência entrando em ação, mas a energia de estabilização do campo cristalina ela é pequena ou inexistente. Os de classe 3, a energia de estabilização do campo cristalino ela é relevante e afeta a velocidade das reações. E os de classe 4 são aqueles que têm energia de estabilização do campo cristalino tão grande que ela entra em ação e torna as reações muito lentas. Tá bom? Então, gente, com isso a gente conseguiu ver que os fatores cinéticos termodinâmicos eles são dois mundos diferentes, mas para os complexos a gente consegue sim utilizar a parte da termodinâmica para inferir sobre a cinética, principalmente no quesito de comparações entre dois complexos. Eles vão ser inertes, quem vai ser o inerte, quem vai ser o lábio, né? Agora, falar realmente, um complexo vai ser
inerte, um complexo vai ser lábio, simplesmente olhando pela termodinâmica dele, isso não dá para ser feito, tá bom? Tem que ser feito como qualquer experimento para determinar a cinética, de modo experimental. Mas para os ligantes aqua, a gente tem essa tabela e a classificação dos íons com relação a ela, tá bom? Então é isso. Na segunda aula, então, a gente vai aprofundar nos mecanismos em que acontecem as substituições dos ligantes em complexos de geometria octaédrica. Então, até lá.